Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Domingo, às segundas-feiras, depois das 22 horas, e também no site e redes sociais, com imagem, posteriormente à emissão áudio. Vamos então hoje encetar um novo tema. Maria do Céu, obrigado por estar connosco mais uma vez, e hoje vamos falar de nós próprios, da nossa fortaleza ou das nossas fragilidades, mas às vezes somos mais fortes que aquilo que imaginamos. Olá, ouvintes. Nós esperamos que realmente estejam bem, que estejam a aproveitar o seu momento e a sua vida. E, uma vez mais, este programa é um bocado uma reflexão daquilo que vai acontecendo na minha vida, na vida do Fernando, na vida do Celso, e depois acabamos sempre por trazer algumas das conclusões ou alguma das epifanias que nós vamos tendo ao longo do nosso caminho. Fazemos este programa já há alguns anos e já passamos por vários momentos complicados e nós, com críticas ou sem críticas, vamos sempre dizendo, sendo um bocadinho a nossa verdade e aquilo que realmente acontece, porque isto não é um programa para ganhar pontos, nem para ganhar o que quer que seja. Isto é só um programa que nós gostaríamos que fizesse a diferença na sua vida e que nos momentos mais complicados que a todos vai acontecer, que tenham um conforto inexplicável e que vem não sabemos de onde, mas que nos ajuda a arregaçar as mangas e a não cair naquilo que é fácil, que é ser dramático, pessimista, derrotista e por aí fora. Mas, Maria, há aqui uma entrada no guião muito interessante que diz que a melhor arma que já foi inventada para superar os problemas é o sorriso. Mas às vezes não é fácil. Não. Eu nem digo pelo sorriso. O Fernando teve um acontecimento na sua vida, eu tive outro acontecimento na minha vida e na da minha família, e eu acho que nós achamos, ao longo destes anos todos que fazemos um programa, e muitas vezes nós questionamos a continuidade ou não do programa, mas eu vou dizer uma coisa, queridos ouvintes, tudo aquilo que nós falamos aqui é um bocado a nossa própria vida e aquilo que nos acontece e como é que nós reagimos e como é que nós superamos. E este programa, às vezes, que é o título, que é ser um bocadinho mais forte do que pensávamos, é que é tudo muito bonito quando está tudo muito bem. Quando atiramos foguetes, apanhamos as canas, fazemos a festa, fazemos as coisas todas, é tudo bom. E até nessas alturas nós até podemos dar sugestões, conselhos por aí fora, e as pessoas podem pensar, mas estão a falar de uma posição em que as coisas correm mais ou menos bem. E quando as coisas correm mais ou menos bem, todos nós podemos ser positivos, todos nós podemos ser bondosos, compassivos e por aí fora. Quando as coisas não correm bem, é que nós realmente vemos se aquilo que nós dizemos, se aquilo que nós estudamos, realmente faz parte de nós ou não. E no momento complicado que eu tive na minha vida, e o Fernando na dele, aquela ideia de não fraquejar é uma verdade, é uma realidade. Não há complicação nenhuma. Nos momentos complicados da nossa vida, a ideia nunca é fraquejar. A ideia é fazer o que nós temos que fazer e seguir em frente. É como superar o assunto, não é? É como superar o assunto. E é fazer o que se tem que fazer naquele momento. Às vezes o discernimento é que pode não levar a uma boa conclusão, não é? Pelo menos a não encontrar ali uma saída imediata, não é? Porque assim, quando as tragédias vão acontecendo, e há tragédias e tragédias, mas há coisas que acontecem que não estávamos à espera e que são complicadas e que poderiam ser muito mais complicadas, e algumas são, mas pronto, nós temos que manter alguma estabilidade emocional, psíquica, para que tudo aquilo que tem que ser feito seja feito. E porquê? Porque nós não podemos, num momento complicado da nossa vida, chamar todo o drama, chamar toda a toxicidade. Porquê? Porque isso não vai adiantar nada. E nós, nesse momento, e foi uma das coisas mais fantásticas que me aconteceu, é que fraquejar não era uma opção, cair no drama não era uma opção, que permitir que a minha mente me levasse para negatividade, pessimismo e por aí fora, não era uma opção. E eu, de repente, em nanosegundos, num determinado momento, pensei, uau, alguma coisa que me está a segurar.
E é incrível, porque aquilo que nos segura e aquilo que nos alimenta e aquilo que nos dá alguma força e algum conforto é tudo aquilo que nós acreditamos, é tudo aquilo que nós acabamos por investir, todo o nosso tempo, e isto, com o tempo, faz parte de nós. E aquela força que temos cá dentro também. E a força, porque há uma coisa que eu acho que nós também temos que dizer. Quando nós falamos em algumas dicas, alguns conselhos, tipo a conclusão de que somos mais fortes do que imaginávamos, todos nós somos mais fortes do que imaginávamos, todos nós conseguimos suportar, todos nós nos conseguimos levantar, todos nós conseguimos até ter sucesso nos nossos desafios. Às vezes só descobrimos quando temos provas difíceis, não é? Só descobrimos mais tarde. Eu só me dei conta, afinal, de que tudo aquilo que para mim é importante e que eu invisto muito na minha vida, que é desde leituras, desde todas as coisas que vocês sabem, livros, podcasts e por aí fora, fazem muito sentido e fazem parte de mim. E isso, no momento, não vai retirar, eu sempre disse, não vai retirar o drama, não vai retirar a maldade, não vai retirar tudo o que acontece, mas vai nos dar estabilidade, segurança, tranquilidade, paz para seguir em frente. E eu acho que isto é importante, porque as coisas acontecem e vão acontecer, e vão acontecer e nós nunca estamos à espera. E eu digo isso muitas vezes, e uma pessoa fantástica que eu adorava e que já não está cá, e que eu adorava e continuo a adorar, dizia muitas vezes: ó céu, o seu programa, à partida, deve ser para provocar sorrisos, é o vosso lema do programa, e por isso há coisas dramáticas que vocês não deviam falar. E eu não concordo com isso. Eu acho que nós, cada vez mais, temos que nos dar conta do que é a vida, da preciosidade que é a vida, da sorte que nós temos, independentemente dos nossos desafios, das nossas vulnerabilidades, das nossas incapacidades. Nós temos que dar conta da sorte que temos e agradecer todos os dias. Mas agradecer todos os dias não é agradecer, vamos agradecer. Não é isso. Agradecer tem a ver com o espaço que você cria dentro de si para que a gratidão seja uma parte da sua vida. E quando nós temos gratidão na nossa vida, nós vamos tendo menos tempo para criticar, para condenar, para apontar dedos, para ser tóxico e por aí fora. Porquê? Porque essa gratidão, acima de tudo, dá aquela ideia de que nós temos que estar bem fundamentados, nós temos que estar bem conectados e nós temos que saber quem somos e o que estamos aqui a fazer e o que é importante. E por isso aceitamos e agradecemos a todas as pessoas que estão à nossa volta. Não apontamos os dedos, as pessoas são o que são e por aí fora. Mas é importante que vocês percebam que não esperem que um dia a vida lhes dê um presente e esse presente não seja bom. Agradeçam todos os dias aquilo que têm, a família que têm, a possibilidade de ter mãos, de ter pés, de ter a saúde que têm, de ter boa disposição, de ter a família. Nós todos estamos sempre a criticar dos homens, as mulheres, as crianças e por aí fora, e não nos damos conta de como eles são importantes e preciosos para nós. Por isso, não esperem por um dia para dizer: eu era feliz e não sabia. Nós dizemos isso muitas vezes. Mais uma vez, lá está. É às vezes nos momentos difíceis que descobrimos coisas óbvias, não é? Sim, mas não esperem porque aconteça alguma coisa má para perceber como era feliz e não sabia. É das coisas mais complicadas e foi mas das é que nunca coisas estamos que eu mais satisfeitos, ouvi. não é? Nunca estamos satisfeitos com a nossa vida atual, não é? Não é? Às vezes, quando tentamos dar o passo mais à frente, é que percebemos que atrás, afinal, não era assim tão mau. Não, e esta ideia de insatisfação, eu acho que a insatisfação quando está dentro de um plano, quando a insatisfação tem objetivos, é boa porque é uma força que nos leva e que nos motiva a seguir em frente. Quando a insatisfação é transversal, é complicada e é tóxica, então é sinal de que você tem que se curar muito por dentro. Não vale a pena, quando nós estamos mal, que apontar os dedos aos outros. Nós temos que perceber o que é que está mal em nós e fazer as mudanças que são necessárias. Aí é que é complicado, porque é muito mais fácil nós apontarmos os dedos aos outros, porque os outros têm que mudar, mas os outros mudam e nós continuamos iguais. Por isso há que avaliar um bocadinho esta questão da insatisfação e da não realização e das críticas constantes. Porquê? Porque a vida passa e um belo dia vai acontecer alguma coisa e pensa... E eu estou a dizer isto porque
nestes últimos tempos ouvi muitas vezes esta expressão. Eu era tão feliz e não sabia. E para todas as pessoas que o disseram e para todas as pessoas que o ouviram, eu mando um grande beijinho. E com muita conexão e com muita amizade. E pensar que na vida há um processo e este processo está completamente fora do nosso controle. Não há justificação, nós não temos justificações para determinados acontecimentos e a única coisa que nós podemos fazer é aceitar. E esta aceitação, num processo complicado, nós precisamos de ajuda. E esta ajuda é viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez. Fazer alguma coisa pouquinho para que a nossa mente não entre contra nós, uma coisinha de cada vez. Mas, Maria do Céu, quando as pessoas dizem isso, eu era feliz e não sabia, isso tem muito a ver com um programa ou vários, que já falámos disso várias vezes, que é com as escolhas. Nós muitas vezes fazemos, a nossa vida é feita de escolhas. Desde que dormimos. E muitas vezes fazemos escolhas a pensar que vamos de facto potenciar esses momentos felizes, mas depois lá está, olhamos para trás e dizemos isso. Aquilo não correu tão bem assim. Mas isso também é fruto das escolhas, feitas num determinado momento em que até parecia que ia haver uma modificação positiva, não é? Da nossa vida. Eu acho que no geral, e acho que nós já fizemos um programa sobre isso, mas podemos voltar a repetir, já fizemos. Que é muito importante. Nós temos um problema, e eu acho que a maior parte de nós tem um problema muito grave. As escolhas que nós fazemos são para o bem comum, a maior parte delas. Sim. E muitas vezes esquecemos-nos que somos nós que escolhemos e que nós não estamos nessas próprias escolhas. Nós escolhemos para os outros e não escolhemos para nós. E nem estamos preparados para lidar com as consequências. E não estamos preparados, mas quando nós fazemos as nossas escolhas sempre a pensar nos outros, é muito complicado, porque... E inadequado. Inadequado. Porquê? Porque, acima de tudo, você vai encontrar uma desarmonia muito grande entre os outros e você mesmo, e as escolhas que você faz não são escolhas a partir do seu coração, são escolhas a partir daquilo que tem que ser e daquilo que é suposto ser, e tem que se encontrar um equilíbrio entre aquilo que tem que ser e aquilo que você é de verdade, para que não surja no meio do seu caminho aquela insatisfação, aquela crítica constante e que domina completamente o seu dia-a-dia, que todos os outros são culpados e você é a pessoa fantástica, perfeito, sem defeitos. Estas coisas não existem. E o mais importante na vida é nós conseguirmos ter momentos de reflexão, sejam eles quais forem, para nos darmos conta que de vez em quando nós temos que ser um bocado mais humildes e modestos, e essa humildade, essa modéstia conquista-se muito com um tempo que você tem que investir a si mesmo, em silêncio e em gratidão. E eu acho que nós falamos tanto de gratidão e toda a gente fala muito de gratidão, e as pessoas pensam que isto passa a ser um clichê, passa a ser uma palavra... E esquecemos muitas vezes disso. E esquecemos. É isso, e pedir desculpa, é isso, e pedir perdão, é isso, e pensar que imagine, você prepara um discurso brutal e pensa que tem razão, e entre aquilo que você transmite e aquilo que é percebido, às vezes é terrível. E nós temos que perceber que, mesmo não querendo, mesmo sendo muito boas pessoas, nós provocamos às vezes mal nos outros. E não há nada como pedir desculpa constantemente. Porquê? Um dia acontece alguma coisa e você não tem tempo e não pode mais pedir desculpa. E por isso é que eu acho que é um fardo que nós não devemos ter nas nossas costas. É pedir desculpa e ser grato por tudo aquilo que nós temos e conseguimos, e perceber que desistir não é uma opção, e que nós estamos aqui a viver, e nós, mesmo que num dia seja muito difícil, nós temos que dar pequenos passos, porque a vida não se compadece das nossas tristezas, é um percurso natural. E aquilo que nós vamos conseguindo através das nossas crenças, através de novos hábitos, vai nos tornar melhores seres humanos. Mas as coisas continuam a magoar. Por isso é que olhar para o coração, perceber quais são os nossos princípios base, os nossos alicerces e os nossos valores, ajudam-nos a encontrar propósitos e significado para a vida quando as coisas começam a não correr bem, ou então quando as coisas correm verdadeiramente mal. E esta ideia é uma ideia que não tem fim.
eu não posso dizer isto é um passo de cada vez. É um passo de cada vez até o resto da sua vida. Desistir é um processo que não é para hoje, não é para ontem, é para o resto da sua vida. Isto é a continuidade daquilo que a vida é. Investir num tempo de silêncio para si, num tempo de melhorar a sua comunicação, num tempo de leitura, num tempo de algo que o faça conhecer-se melhor e até procurar encontrar ou pessoas ou livros que o ajudem a ultrapassar algumas das suas vulnerabilidades ou então aceitá-las e tratá-las bem, porque elas fazem parte de nós. Mas isto é um processo toda a vida. Isto não é, eu vou chegar aqui e já está. Não, todos os dias é um dia que nós quando não corre bem, saber recomeçar. E nós temos que recomeçar todos os dias. E este recomeçar tem muito a ver com o adormecer e com o acordar. Nós todos os dias vamos dormir, graças a Deus, e esperamos que consigam dormir todos os dias e que tenham um sono reparador, e acordamos. E quando nós acordamos, a primeira coisa que nós devemos dizer é obrigada pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, pelas pessoas que já não estão na nossa vida, e agradecer profundamente todos os momentos que essas pessoas nos deram de bons e que ficaram registados na nossa memória. E agradecermos por acordarmos também. E a ópera diz muitas vezes, eu quando acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer mais um dia e eu acordei. É isto mesmo, mais um dia que eu acordei, mais um dia que eu tenho saúde, mais um dia que eu tenho pezinhos, que eu tenho mãozinhas, que eu posso fazer algumas coisas, que eu posso caminhar. Obrigada por isso, porque há muitas pessoas que não têm, há muitas pessoas que não podem. E eu acho que por muito básico e por muito elementar que isso possa ser, é isso que nos leva a um bem-estar. E pensar de que nós podemos ser felizes em cada momento. Nós, dentro do drama, nós podemos sorrir. Vocês devem se lembrar que uma das melhores armas que nós temos para sorrir é contar alguma coisa que seja uma anedota, mas que seja nossa. Porque eu acho que é importante, quando nós falamos de alguma coisa com graça de nós, de alguns defeitos que nós temos com graça, isto é redentor e é catártico, porque nós libertamos de um peso e as outras pessoas veem-se refletidas em alguma coisa e também se libertam também um bocado do peso e das críticas que nós vamos acumulando ao longo do tempo e que de repente elas até se desconstroem de uma forma muito fácil. Mas relativamente à felicidade, eu vi esta semana um podcast fantástico de um mestre, de um Shaolin, e ele perguntaram-lhe assim: o que é felicidade para si? E ele diz assim: eu não procuro a felicidade. E ele explicou: porque a felicidade tem altos e baixos. A felicidade humana é impossível. Há sempre altos e há sempre baixos. Há sempre qualquer coisa, por mais ridícula que possa parecer, que lhe vai destruir essa felicidade. E ele disse: eu não procuro a felicidade, eu procuro a paz. Porque a paz não tem o seu oposto. A paz ou é ou não é. E quando uma pessoa tem uma paz continuada, quando se investe num estado de paz interior, pode vir o que tiver que vir, mas a paz está lá. E eu acho que esta ideia da felicidade e desta cena, desculpem lá, de toda a gente que quer ser feliz e toda a gente para ser mega feliz o tempo todo, isso não existe. E eu, por acaso, para mim, ter paz interior é muito mais importante do que estar a sorrir, do que parecer que as coisas não nos acontecem e que nós andamos assim sempre por cima. Não é verdade. Isto acontece a toda a gente. É um bocado a vida de faz de conta, não é? É um bocado. E nós não podemos ser críticos e não podemos fazer essas considerações, mas eu cada vez mais acho que nós às vezes procuramos viver numa vida de faz de conta e parecer e não ser. E aqui no programa, desde o momento zero que nós dissemos, nós vamos fazer um programa, digamos, para investir numa aprendizagem de ser, ou seja, nós vamos ser. E uma das coisas mais extraordinárias, nós não temos que demonstrar, nós não temos que argumentar, nós não temos que vender uma ideia, porque quem quer vê e quem não quer não vê. E esta questão da felicidade, da paz e tudo isto que nós estamos a dizer, do nosso investimento, acaba por nos dar uma força interior inacreditável. E
Nós também já fizemos vários programas sobre a nossa vontade, a nossa capacidade de nos levantarmos, coisas que nós achamos que somos incapazes e que ao longo do tempo, passo a passo, nós vamos conseguindo ultrapassar. Isto é aquela vontade e é uma força que alimenta a vontade, que alimenta a motivação, que alimenta uma direção. E alimentar uma direção que nós muitas vezes nem nos damos conta, só nos damos conta quando acontece alguma coisa que nos faz parar no tempo e que nós percebemos, uau, alguma coisa aqui está diferente. E eu acho que aquilo que para mim fez a diferença foi realmente a paz. Foi a minha paz interior que não me deixou entrar numa vertente negativa e que me orientou sempre num sentido de arregaçar as mangas e fazer o que se tem que fazer e depois ver-se. Lá está, a primeira resposta está dentro de nós. A resposta está sempre dentro de nós. E eu acho que há muitas vezes que às vezes as pessoas vêm e às vezes dizem disse isto, mas aquilo. E eu acho que é bom que as pessoas nos digam se gostam, se não gostam, as críticas, mas o mais importante de tudo é que este programa representa um bocadinho a nossa essência, aquilo que nós realmente acreditamos, aquilo que nós realmente vivemos e que realmente faz a diferença na nossa vida. E nós aprendemos tanto ao longo do tempo e aprendemos e às vezes chegamos à conclusão que se voltássemos atrás não repetiríamos algumas coisas. E eu digo muitas vezes, não se percam nesses momentos de eu se fosse atrás não voltava a fazer isso. Nós já dissemos muitas vezes, a pessoa que é hoje não é a mesma pessoa que foi essa pessoa. E a circunstância também não. Nem a circunstância, nem a pessoa, nem o momento, nem o oxigênio, nem nada. E desde um momento, desde uma escolha até o momento de hoje, já passou muito tempo, já aprendeu muito, já lidou com muito e hoje não tem nada a ver com essa pessoa. Daí, quando nós dizemos isso, nós devíamos parar e dizer assim, uau, como nós crescemos. Porque nós temos uma incapacidade de nos valorizarmos. Assim, nós vemos sempre os nossos pontos negativos, vemos sempre que temos que mudar. Eu estou a dizer naquilo que supostamente os humanos devem ser. Nem toda a gente pensa assim, mas é verdade. E de repente devemos parar e dizer assim, uau, eu realmente aprendi tanto ao longo do tempo, aprendi que lidar com aquele desafio, por mais complicado que tivesse sido, e a forma como eu acho que não correu assim tão bem, afinal resultou bem. E depois, queridos ouvintes, à medida que nós vamos crescendo e crescendo em idade, eu não vou dizendo envelhecendo, mas à medida que nós vamos tendo mais idade e temos a sorte e a bênção de ter saúde, de ter a família mais ou menos reunida, eu acho que não há melhor presente que este, de que termos a nossa família, do que termos as nossas coisas e pegar em todos esses momentos que nós temos e transformarmos na melhor arma para se viver. Na arma de estar com as pessoas que se gostam, na arma de nos zangarmos e passado 5 minutos estar tudo muito bem, na arma de ter vontade de falar com as pessoas, na arma de... E isto, em vez de nós olharmos para a casa do vizinho e pensarmos que sorte que tem os vizinhos, que não sei quem, não sei o que mais, começarmos a olhar para a nossa própria casa e agradecemos profundamente tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos e todas as pessoas que fazem parte delas e dizer, eu aprendi e eu dou valor a tudo isto. E pelo amor de Deus, não esperem que uma tragédia lhes diga ou que os faça pensar que eu era tão feliz e não sabia. Eu acho que nós somos felizes e nós temos que ser felizes. Eu acho que nós estamos aqui para viver da melhor forma que podemos fazer, da melhor forma que nós podemos criar momentos de alegria, de bem-estar e de paz interior. Porque é isso que fica no final de contas. E de perceber que a vida está muito fora, está muito, muito longe do nosso controle e a única coisa que nós podemos fazer é viver o melhor que pudermos, como bons seres humanos. E o pensamento da semana fica para o lema mais forte do que eu imaginava. Somos de facto mais fortes do que muitas vezes pensamos.
Pensamos então nisso durante esta semana. Para o final, Maria Sol e ouvintes, uma música, Vancouver Sleep, vamos ouvir Samantha Stay e 2 8 dias cá estaremos novamente. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigada.